Existe um tipo de cansaço que não tem nome. Não é o corpo que dói, nem o sono que falta. É um esgotamento mais sutil, como se algo em você estivesse sendo sugado aos poucos. É a sensação de estar sempre presente, sempre disponível, sempre tentando, e ainda assim sentindo-se invisível, como se quanto mais você se mostra, menos te enxergam. Como se quanto mais você tenta ser parte, mais você se dissolve. E ninguém parece perceber. Ninguém pergunta se está doendo. Ninguém vê quando sua ausência começa dentro da sua própria presença. Vivemos em um tempo em que estar acessível é confundido com estar vivo. Um tempo em que sumir é quase um crime e o silêncio é mal interpretado como rejeição. Mas há um outro lado dessa história, uma verdade não contada, uma sabedoria antiga que foi esquecida. Desaparecer não é desistir. Desaparecer pode ser o início de um retorno a si mesmo, um reencontro com algo que não se mede em curtidas, respostas rápidas ou mensagens lidas. Porque há uma presença que só nasce na ausência certa, uma força que só desperta no silêncio escolhido, uma clareza que só se revela quando você para de tentar ser visto e começa a se ver. A dor de ser ignorado por estar demais é real, e talvez você a conheça. Talvez você já tenha sentido aquele nó no peito ao perceber que se doa inteiro para pessoas que só te tocam pela metade. Talvez você já tenha se olhado no espelho e pensado: por que estou me esforçando tanto para ser aceito por quem não sabe nem ficar? E mesmo sabendo que algo está errado, você continua ali, presente demais, acessível demais, cansado demais, esperando que alguém perceba, esperando que alguém diga: eu te vejo. Mas o mundo não diz, o mundo cobra, o mundo exige, o mundo te pede mais e mais e mais. E você, sem perceber, vai se perdendo em pedaços. Então, se algo em você sente que está desaparecendo mesmo estando sempre por perto, se você sente que se tornou necessário para todos, menos para si mesmo, este vídeo é seu espelho. Aqui, você vai encontrar o que perdeu no meio do barulho. Aqui você vai lembrar que o silêncio não é ausência, é presença refinada, é a escolha de não se explicar, de não se expor, de não se moldar para caber onde você não respira. O silêncio é onde a sua alma repousa depois de tantos gritos vazios. E é aí que começa o verdadeiro reencontro, no lugar onde você para de se provar, onde você se permite ser raro, onde você entende que sumir às vezes é o ato mais íntimo de cuidado que alguém pode oferecer a si mesmo. Porque é justamente na ausência que muitos começam, pela primeira vez, a te sentir. Há momentos em que o maior gesto de força não é insistir, não é explicar, não é lutar para ser compreendido, mas sim desaparecer, retirar-se em silêncio, não como quem foge, mas como quem honra. Porque há uma dignidade profunda no ato de se ausentar quando o excesso de presença começa a corroer sua essência. O mundo nos treinou para acreditar que quem está sempre por perto é mais amado, mais necessário, mais importante. Mas a sabedoria antiga, a dos mestres que sabiam ver com os olhos fechados, ensina o oposto. Presença constante demais esvazia o mistério, enfraquece o impacto, dissolve o valor. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, dizia que a verdadeira força é silenciosa, que a quietude, quando cultivada com intenção, se torna mais poderosa do que qualquer palavra, porque o silêncio bem colocado tem um peso. Ele não precisa convencer, ele não precisa agradar, ele não precisa provar nada. Ele apenas existe. E nessa existência sutil, algo se reorganiza dentro e fora de nós. Mas é preciso cuidado. Cuidado para não confundir a ausência curativa com fuga emocional. A fuga é reativa, desesperada, ressentida.
Já a ausência consciente é madura. É a decisão firme de não mais se diluir para manter conexões frágeis. É saber a hora de deixar de ser ponte para quem não tem interesse em atravessar. Muitas pessoas erram sem perceber. Tornam-se necessárias para todos, mas esquecem de serem indispensáveis para si mesmas. Entregam tempo, energia e escuta como se tivessem reservas infinitas, e aos poucos se tornam invisíveis justamente por estarem sempre presentes. Como um quadro na parede que já não se vê, como um perfume que deixa de ser notado, porque aquilo que é constante demais vira paisagem. O que é raro, no entanto, permanece vivo na memória. A psicologia da escassez explica esse fenômeno. Com precisão, segundo Robert Cialdini, o que é percebido como raro, limitado ou escasso, automaticamente se torna mais valorizado. E isso vale para objetos, ideias e também para pessoas. Quando você está sempre disponível, sua presença perde o brilho. Quando você some, o mundo recalibra o olhar. E, de repente, aquilo que parecia garantido passa a ser sentido. Não por manipulação, mas por equilíbrio, por respeito ao seu próprio ritmo. Porque não é seu dever se fazer presente em todos os espaços. Seu dever é ser inteiro, onde sua alma não se fragmenta. Desaparecer, às vezes, é o primeiro passo para que os outros comecem a te ouvir de verdade. Mas mais do que isso, desaparecer pode ser o momento em que, pela primeira vez, você começa a se ouvir. Entre aquilo que é dito e aquilo que é calado, há um espaço que quase ninguém percebe. Um intervalo imperceptível onde mora a verdade, que não coube nas palavras. É nesse intervalo que as relações se revelam, porque o que uma pessoa faz no seu silêncio diz mais do que qualquer discurso. Há silêncios que protegem. Há silêncios que punem, e há silêncios que simplesmente dizem, não sei mais como dizer. Muitos confundem o silêncio com indiferença, mas há um silêncio que é puro excesso, de dor, de confusão, de respeito. Um silêncio que não surge porque você não quer falar, mas porque você já disse tudo o que podia com sua presença. Já insistiu com o corpo, com a escuta, com a paciência. E quando nada disso é ouvido, o silêncio se torna o último idioma possível. O último lugar onde ainda se pode respirar. É curioso como algumas ausências gritam mais alto do que 1000 palavras. Quando alguém se vai, de verdade, sem bilhete, sem cena, sem explicação, o mundo parece parar por alguns segundos. Porque não foi só a presença que se retirou. Foi a expectativa que ficou órfã, foi o sempre que se desfez no ar. E ali, entre dois silêncios, o que precede a ausência e o que vem depois dela, nasce um eco. Um eco que carrega tudo, o que foi ignorado antes. Mas há também o silêncio interno, aquele que a gente tenta calar com distrações, com compromissos, com barulhos fabricados. O silêncio que nos assusta porque nos obriga a ouvir o que evitamos. A solidão que escondemos na produtividade. O medo que disfarçamos de eficiência. A carência que fantasiamos de independência. Quando finalmente paramos, o vazio fala. E o que ele diz nem sempre é confortável, mas é real. É por isso que sumir pode ser uma forma de voltar. Não voltar para o outro, voltar para si, porque há pedaços seus que só aparecem no silêncio. Há partes da sua história que só se revelam quando o ruído do mundo para de ecoar dentro de você. E às vezes, o maior gesto de coragem não é pedir para ficar. É aceitar que o silêncio precisa ser ouvido, inteiro, sem pressa de responder. Sumir, nesse sentido, não é ausência, é escuta. É o intervalo entre quem você foi para os outros
e quem você está prestes a se tornar para si mesmo. Existe um tipo de peso que não se vê, um fardo que não deixa marcas no corpo, mas vai se acumulando no invisível. Ele aparece quando você passa a ser o apoio de todos, mas não encontra onde se apoiar. Quando todo mundo te procura para se aliviar, mas quase ninguém te pergunta como você está de verdade. Quando sua força vira obrigação e sua presença é tratada como certeza. Como se você não tivesse o direito de falhar. Como se você não pudesse cansar. É sutil, quase imperceptível. Você vai dizendo sim aqui, cedendo ali, se moldando para caber em expectativas que nunca foram suas. E quando percebe, está vivendo uma versão de si mesmo que agrada aos outros, mas não te representa. E o mais cruel é que, quanto mais você se esforça, menos parece ser suficiente, como se houvesse sempre algo faltando, como se você estivesse sempre devendo. Afeto, paciência, presença. Ser demais, às vezes, é o caminho mais curto para desaparecer dentro de si. Porque quem vive tentando preencher os outros, muitas vezes não percebe o próprio esvaziamento. Você vira abrigo, mas ninguém te cobre. Vira resposta, mas ninguém pergunta. E o que era para ser afeto vira exaustão. O que era para ser cuidado vira cobrança. O que era para ser conexão vira cansaço. Há uma solidão peculiar em ser necessário para todos, mas indispensável para ninguém. Uma espécie de abandono em câmera lenta, onde o outro se acostuma com você a ponto de esquecer que você também sente. Também quebra, também precisa de silêncio. E chega um momento em que a alma pede pausa, não por fraqueza, mas por integridade, não por egoísmo, mas por sobrevivência. É nesse ponto que o desaparecimento consciente se revela como gesto de amor próprio. Sumir aqui não é vingança, é reparo, é uma tentativa de reconstrução silenciosa. Porque ninguém pode sustentar o mundo sem antes aprender a sustentar a si mesmo. E enquanto você estiver tentando ser tudo para todos, será quase nada para si. Há uma beleza silenciosa em se retirar antes de se perder, em abandonar o palco antes que a peça te engula, em recusar os aplausos que custam sua saúde emocional. Nem todo reconhecimento vale o preço que se paga para recebê-lo. Nem toda aceitação é sinônimo de pertencimento. E às vezes o que você chama de vínculo é só uma repetição disfarçada de abandono. Por isso, há uma força serena em aprender a ser suficiente na própria companhia, em deixar de ser demais e passar a ser inteiro. Porque quem é inteiro não precisa se multiplicar para agradar, não precisa se esconder para caber. E, principalmente, não precisa desaparecer por completo para que os outros comecem, finalmente, a perceber sua presença.